afinal, o uso do aparelho ortodôntico causa cárie? Pega a vinheta e vamos conversar sobre isso. Bom, primeiro vamos explicar de forma bem básica o que é a cárie, né? Cárie é uma doença, sim, porque ela é provocada por uma bactéria e aqueles buraquinhos que aparecem no dente é o que a gente chama de lesão de cárie. Cárie é uma doença multifatorial, ou seja, não depende apenas de uma única coisa para ela acontecer, é uma junção de fatores. Primeiramente, você precisa ter a bactéria da cárie na sua boca. Segundo, você tem que ter uma dieta com consumo de produtos que contêm açúcar de uma forma exagerada, como por exemplo, não só necessariamente os doces, né? Pão e vários outros tipos de carboidratos que na hora da digestão eles acabam virando açúcar, né? E na saliva também. E juntando com esses dois fatores no meio do bolo todo aí, você tem que ter uma má higienização. Então você não vai ter cárie simplesmente se você comer açúcar, não. Ou se você tiver a bactéria, não. Você vai ter cárie se você, junto com a bactéria e o consumo excessivo de açúcar, você tiver uma má higienização. Então, vamos colocar esses pontos aí para vocês entenderem que não é simplesmente um fator que vai fazer com que você tenha cárie. E quais são os sintomas principais da cárie, né? O primeiro deles, que todo mundo já conhece, é aquele buraquinho que dá no dente, tá? Mas antes disso, a gente tem a lesão de mancha branca, que é quando o dente começa a ficar esbranquiçado na região, porque a bactéria começou a desmineralizar aquela região e depois ela forma esse buraco, tá? E quando esse buraco começa a acontecer, muitas vezes ele não é visível, porque pode estar entre um dente e outro e a gente não enxerga. Ou algumas vezes ele é muito pequenininho em cima, mas lá dentro ele tá super grandão. Vou deixar enquanto eu falo algumas imagens aparecendo aqui para vocês conseguirem entender. Quando a gente já tem a presença desse buraquinho no dente, a gente tem alguns sintomas comuns, que são eles a sensibilidade ao quente, ao gelado e principalmente a sensibilidade quando você se alimenta com produtos muito doces. Então, já que vocês conseguiram entender aí os principais sintomas e causas da cárie, vocês já conseguem entender que simplesmente utilizar o aparelho dentário não vai fazer uma cárie aparecer no seu dente, já que a cárie é uma doença multifatorial. Então, o que acontece, né? Por que muitas pessoas que usam o aparelho, né, têm aparelho na boca, têm mais facilidade para ter cárie? Bom, por causa da amável tríade que eu te falei hoje, né? Só que quando a gente tá com o aparelho na boca, como você vê na imagem aqui, ele gruda muito alimento ali em volta da pecinha e se você não tiver um cuidado maior na higienização, o que vai acontecer? Você vai fechar aquele componente que é aquela tríade, né? Você vai estar comendo muito açúcar, vai estar com a bactéria presente na boca e com um problema de higienização. Então, às vezes, ao redor da pecinha, quando você não higieniza direito, você tem a presença de cárie ou muitas vezes a lesão de mancha branca, que é o início da cárie. Então, você tira o aparelho e fica essas manchinhas aqui ao redor do dente, tá? Não é simplesmente por causa do aparelho. O grande problema do aparelho fixo é que ele dificulta a higienização e faz com que você fique com aquele alimento ali na boca por muito tempo, fazendo ali a felicidade da bactéria. O que eu costumo falar com todos os meus pacientes aqui é: aparelho exige responsabilidade, tá? Se você vai colocar um aparelho fixo, você tem que estar disposto a gastar mais tempo higienizando seus dentes. E eu pego pesado com os meus pacientes aqui, tá? A maior frase que eles escutam quando não passam fio dental é: e como é que tá seu fio dental? Andou brigando com ele? Porque eu já sei que o paciente não tá caprichando e eu já começo a avisar antes do problema surgir. E se a higiene não melhora, aí eu sugiro pra gente remover o aparelho na maioria das vezes ou fazer uma limpeza com mais frequência, né, que ajuda um pouquinho a dar uma controlada. Mas o fato é que a higienização é o fator mais importante para você não ter cárie. Ah, então só escovar tá ok. Não, que existem as cáries interproximais, que são essas aqui, que é o que eu mais encontro aqui no consultório, tá? Porque a parte entre um dente e outro, ela só é limpa com o fio dental. Então, se você não passa o fio dental ali, além de você ter chances de ter gengivite, que vira periodontite e gera perda óssea, né? Você ainda tem a chance de ter uma cárie dessa, que é uma cárie interproximal, que ela começa entre um dente e outro, e essas são as mais difíceis de diagnosticar. A maioria das vezes, quando o paciente não sente dor, é só pela radiografia, e quando vai descobrir já está enorme, já virou um canal e por aí vai.
Outra coisa que eu não posso terminar esse vídeo sem falar, apesar de ser um vídeo bem rapidinho, só para esclarecer uma dúvida bem comum, é que se você higienizar os dentes corretamente, não consumir muito açúcar, mesmo com a presença da bactéria, você não vai ter cárie. Mas, se você não fizer os retornos corretamente no seu dentista para fazer as manutenções, trocar as borrachinhas e tudo mais, vai chegar uma hora que, por mais que você higienize seu aparelho, quando você fica 3, 4 meses sem ir no seu dentista, com certeza aquela borrachinha vai criar umas fissuras e vai começar a ficar alimento ali dentro que você não vai conseguir limpar mais, tá? Então, presta atenção, não é o aparelho que causa cárie, é o seu descontrole no tratamento e a falta de higienização, tá? Pega essas imagens que eu deixei aqui pra vocês e não deixa isso acontecer, tá? O aparelho não é vilão. O que é o vilão é a sua falta de higienização. Ah, eu já ia terminar o vídeo e eu lembrei de uma coisa que com certeza vocês vão me perguntar. E como é que eu faço para pegar essa bactéria? Gente, a bactéria, praticamente 99,9% da população já tem ela. Eu não digo 100% porque eu não gosto de generalizar, tá? Uma criancinha, obviamente, que ela vai nascer sem a bactéria da cárie, que é o Streptococcus mutans. Porém, né, durante a própria infância, com o hábito que a gente tem de soprar o alimento da criança, ou de ficar beijando a criança, ou de beber no mesmo copo, ela vai acabar se contaminando, tá? Então, é uma doença que existe, é uma bactéria, né, que existe em predominantemente quase toda a população. Então, não é muito questão de ter ou não ter a bactéria, né? É mais a questão de você não ter uma dieta tão cariogênica e higienizar bem os seus dentes. Pega essas dicas aí e não dá esse mole, tá? Beijos e até a próxima. Tchau!